Aqui é Neto Curvo, bem-vindo ao canal, que aqui a gente alia fitness, ciência, nutrição para dar um conteúdo de informação valiosa para vocês que estão na jornada do emagrecimento saudável. É isso aí, amor. É isso aí, tamo junto. O vídeo de hoje é o ingrediente secreto que faz com que você ganhe músculo, né? Que a gente sabe que toda a base do emagrecimento saudável é o aumento da sua massa muscular, né? Aliado ao déficit, que vai fazer com que você consiga de fato atingir seus objetivos com saúde. E você sabe quais são os principais ingredientes, ou um dos principais ingredientes para que isso ocorra, que você consiga ter esse crescimento muscular? Fica até o final que eu vou te dizer. Gente, o que faz a gente ter mais músculo é um processo metabólico bioquímico chamado de síntese de proteína. Para que a gente consiga disparar esse processo dentro do nosso corpo, a gente tem que ter um exercício de força, de resistência. Porque lembra, o nosso corpo acha que a gente está na selva, então ele não vai querer construir músculo se você não der uma sinalização bem forte para ele que você precisa. E a gente consegue isso através do exercício de força, indo até a falha. Com isso a gente vai estar dizendo para o corpo que precisa desse tecido caro que é a nossa musculatura. E obviamente aliado ao consumo de proteína, né, em quantidade adequada de acordo com o seu peso, né? Só que toda e qualquer proteína que serve, a gente tem que prestar atenção na composição das proteínas que a gente está ingerindo. Já estou dando uma dica, hein? O aminograma das proteínas é importante ou não? A quantidade específica de aminoácidos das proteínas que a gente consome tem alguma relevância nesse processo? Vamos ver. No nosso corpo sempre estão acontecendo duas situações, né? Eu sempre estou construindo musculatura e sempre estou desconstruindo a musculatura, né? Porque é natural que o corpo sempre faça algumas reparações do nosso tecido muscular. Que isso é um processo importantíssimo. Imagina, eu tenho uma parede de tijolos em que alguns tijolos estão estragados, o corpo naturalmente vai querer substituir esses tijolos, né? Mas se eu faço um exercício de força, eu aumento esses tijolos quebrados, né? Então, forço o corpo a fazer uma parede mais robusta, né? Que a gente tenha essa musculatura mais desenvolvida. Mas tirar tijolos e colocar tijolos, ou seja, eu desconstruir minha musculatura e construir minha musculatura, são situações que acontecem sempre e ao mesmo tempo dentro do corpo. E o que define se você ganha musculatura, se você consegue a hipertrofia ou não? Se você vai para o lado do anabolismo, que é a hipertrofia, você aumentar o volume ou o catabolismo, que é de você diminuir esse volume, de você desconstruir. Se você tem maior catabolismo do que anabolismo, você vai diminuir o volume muscular. Se isso inverte, se você aumenta o seu anabolismo maior que o catabolismo, você entra numa hipertrofia. Só que a gente tem que ter condicionantes especiais para que isso aconteça. E como que isso ocorre? Lembrando lá do segundo grau, onde que ocorre a síntese de qualquer proteína dentro do nosso corpo? Núcleo celular. É isso aí, é dentro do nosso núcleo, onde está o DNA. Porque toda a receita de qualquer tipo de proteína dentro do corpo, ele está contida dentro do DNA. Então a gente precisa ativar todo esse processo de síntese proteica que a gente aprendeu lá no segundo grau. Lembra? Ribossomos, RNA transportador, RNA mensageiro, lembra? Não, lembro não. Pois é, mas tá lá. E é isso que ocorre dentro do nosso corpo quando a gente vai construir nossa musculatura. A gente tem que mobilizar esses processos metabólicos para que ocorra de maneira muito mais eficiente o processo de síntese das proteínas que vão constituir a nossa musculatura e vai ajudar também a gente carregar as proteínas que a gente ingere para dentro da nossa musculatura. Esse processo de ativação que a gente consegue fazer com a síntese de proteínas chama-se mTOR, que é uma proteína que serve como uma sinalizadora para que toda essa cadeia de eventos dentro do núcleo e dentro da célula ocorra para que a gente possa produzir as nossas proteínas. Mas, o que faz com que a gente
tenha esse mTOR ativado. O quê? Aí que está o segredo, que é o ingrediente secreto que você precisa prestar muita atenção na proteína que você está ingerindo. É um aminoácido essencial chamado de leucina. Exatamente, a leucina ela é importantíssima para todo o processo de síntese proteica. Ela é uma sinalizadora da sinalizadora, vamos dizer assim. Ela ativa o mTOR e o mTOR sinaliza a síntese proteica. Então você precisa ter a leucina como estopim Ixi, você tem que ter a leucina como estopim da dinamite, né? Se você não tem o estopim, a dinamite não explode. É a mesma coisa. Se você não tem a leucina, a síntese proteica não ocorre de forma tão eficiente como a gente quer. E como que a gente tem que ingerir a leucina para garantir isso? Segundo estudos e artigos científicos que eu vou deixar aqui, você precisa de no mínimo 2,5 gramas de leucina para poder ativar todo esse processo metabólico de síntese proteica na sua maior eficiência possível. Então a gente tem que estar muito ligado nos wheys que a gente compra e na alimentação que a gente faz para garantir ao menos 2,5 a 3, que ainda é melhor, gramas de leucina a cada refeição. E obviamente em cada refeição você garantir pelo menos de 30 a 35 gramas de proteína, tá? Então quando a gente for comprar os nossos suplementos proteicos, tem que olhar o aminograma, tem que olhar se na leucina para cada dose que você toma do seu whey, se são 2 scoops, 1 scoop, mas se a dose ela tem ao menos 12,5 gramas de leucina, senão você vai estar deixando muita hipertrofia na mesa. Segundo estudos, você tem de 25 a 50% menos síntese proteica quando ela ocorre na ausência de leucina na sua quantidade suficiente. Olha só, pessoal, até metade você pode deixar na mesa só porque você não ingeriu leucina pelo menos em 2,5 gramas. Então vamos prestar muita atenção nisso. E se você não quiser, obviamente, só garantir a leucina com whey, porque a gente tem que fazer as refeições, você garante também a sua quantidade suficiente de leucina em 100 gramas de peito de frango, por exemplo. Então se você come 1 a 2 bifes de tamanho médio nas suas refeições, você já está garantindo os seus 2,5 gramas de leucina. Bom, pessoal, por isso que é muito importante também observar nos wheys que você usa se a quantidade de leucina ele está adequado, que no aminograma vai aparecer. Por exemplo, eu uso o Top 3W da Max. Ele me apresenta para cada dose, que são 2 scoops, 3,38 gramas de leucina. Ou seja, entre 2,5 e 3 é a margem ideal, ele está me entregando mais do que isso. Está me entregando 3,38. Então, por isso que eu gosto muito do 3W, né? Um excelente produto. É o que eu uso e é o que eu recomendo. E eu vou deixar o link do meu cupom para você comprar com desconto de 10% e, obviamente, ajudar aí o canal a crescer e a gente compartilhar conteúdo para mais pessoas, ok? Se não comprar o da Max, dá uma olhada no aminograma para poder ver. Antigamente eu usava o Carnibol, mas eles não me apresentaram um aminograma, então eu não tinha nem ideia de quais eram os aminoácidos que eu estava tomando. Então por isso que eu parei de consumir. Mas a maioria das grandes marcas, se não tiver já o aminograma, a gente vai colocar aqui o aminograma do 3W para vocês verem. Se você pedir, eles te fornecem o aminograma e lá você confere se na sua dose você tem pelo menos 2,5 gramas de leucina, ok? Não vamos deixar crescimento na mesa. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Comente aqui se vocês acharam interessante esse conteúdo, se querem que eu explique um pouco mais como é que funciona o mTOR, a leucina, porque tem muitos detalhes, mas se for um conteúdo que vocês querem, eu vou fazer o vídeo. E, aproveitando, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o like, compartilhe com quem você acha que vai curtir também esse conteúdo para que a gente possa fazer essa informação espalhar para o maior número de pessoas possíveis, para todo mundo ficar magro, saudável e forte. Porque a força é o maior marcador de longevidade hoje em dia. Forças nas pernas é o que determina muito o quanto que a gente vai viver. Ok? Então, gente, por hoje é isso. E até mais. Valeu!